Olá, alunos! Vamos para a resolução de mais uma questão de informática para concursos. A questão agora fala sobre o Excel, o Microsoft Office Excel, que é uma planilha de cálculos, e é uma questão muito interessante, porque é uma questão sobre o assunto referências relativas e absolutas. Uma questão muito comum em muitas bancas de concurso, entre elas o CESP, e que o pessoal tem dificuldade de resolver. Então vamos resolver agora a questão que fala sobre referências relativas e absolutas, começando, como sempre, com a leitura da questão. Acompanha aí na tela comigo. Leitura diz assim: a figura mostra uma janela do Excel 2013 em um computador com o sistema operacional Windows 8, e a respeito dessa figura e do Excel 2013, julgue os itens subsequentes. Então vamos julgar o item que é o objeto da nossa resposta. Se o usuário clicar a célula F2, digitar igual cifrão B2 mais D cifrão 3 e em seguida teclar Enter, o conteúdo da célula F2 será 31, a soma dos conteúdos das células B2 e D3. Se em seguida o usuário clicar a célula F2, pressionar e manter pressionado a tecla Ctrl, teclar a tecla C, liberando e em seguida a tecla Ctrl, clicar a célula G3, pressionar e manter pressionada a tecla Ctrl, teclar a tecla V, liberando em seguida a tecla Ctrl. A célula G3 passará a conter o número 50, soma dos conteúdos das células B3 e E3, certo ou errado? E aí, certo ou errado a análise dessa questão da prova? O que dizer sobre isso? Primeiro, nós vamos ter que entender o que ele está dizendo na questão. Basicamente, essa questão indicava o ato de pressionar a tecla selecionar uma determinada célula, pressionar Ctrl C e depois selecionar uma outra célula e pressionar Ctrl V. Quer dizer, copiar e colar. Ele quer copiar Ctrl C e colar Ctrl V em outra célula. Só que ele está afirmando aí que quando ele fizer isso, quando ele pressionar Ctrl C e depois Ctrl V, vai mostrar um e depois um outro valor. Quer dizer, primeiro vai aparecer na célula F2 31 e depois na célula que ele for copiar e colar, lá na G3 vai passar a aparecer o valor, o número 50, de acordo com o que a questão indica. Para saber essa resposta, primeiro nós temos que entender o que significam as referências relativas e absolutas. E só depois a gente vai voltar para a questão, analisando que valores estão nas células mostradas, como a gente pode observar, e depois então resolver ela. Então, primeiro recapitulando o que significam as referências relativas e absolutas dentro dessa planilha de cálculo chamada Excel, certo? O que eu fiz para vocês para a gente conseguir explicar direitinho? Acompanha na tela comigo. As referências relativas e absolutas indicam como eu vou copiar e colar determinado conteúdo. Quando eu copiar e colar uma célula para outra célula, quer dizer, copiei uma célula e colei em outra célula, de acordo com as referências relativas e absolutas, ora a fórmula vai modificar, se tiver com referências relativas, e ora a fórmula pode permanecer a mesma se ela tiver toda com referências absolutas. Então o nosso esforço agora é reconhecer dentro do Excel quando a referência é relativa e quando é absoluta. Acompanha na tela aí do teu computador. Quando só aparece, por exemplo, igual B2, isso nós chamamos de referência de célula relativa, porque não tem nenhum sinal de cifrão junto com a indicação da coluna ou junto com a indicação da linha. Então, quando só aparecer tipo igual B2, como está aparecendo aí na tela, isso é referência relativa. Como é que a gente reconhece quando a referência é absoluta? Referência absoluta apareceria, em vez de igual B2, apareceria igual cifrão B, cifrão 2. Portanto, a diferença entre referência relativa e referência absoluta é que as referências relativas não têm um cifrão junto com a indicação da coluna ou junto com a indicação da linha. Por exemplo, a célula B2, que é a célula da coluna B e da linha 2, como referência relativa, eu construiria uma fórmula igual B2. Aí a fórmula foi construída com referências relativas. Agora, se ela tiver referência absoluta, para fazer uma referência absoluta da célula da coluna B e da linha 2, eu teria que digitar igual cifrão B, cifrão 2. Aí sim seria uma referência absoluta para essa célula. Tem um outro caso que eu também quero mostrar para vocês,
que é quando a referência é chamada de mista. Acompanha na tela, então, comigo atentamente. A referência mista, ela tem uma parte relativa e a outra parte absoluta. Nesse meu exemplo de referência mista que está aparecendo na tela, tem igual B cifrão 2. Igual B cifrão 2. Por que igual B cifrão 2 é uma referência mista? Bem, vamos observar. Não tem um cifrão imediatamente antes da coluna B. Como não tem um cifrão imediatamente antes da coluna B, a coluna B é relativa, não tem um cifrão antes dela. Mas tem um cifrão imediatamente antes da linha 2. Então a linha 2 é absoluta. Percebe? Não tendo um cifrão para a coluna B, ela é relativa. Mas tendo um cifrão para a linha 2 é absoluta. Essa a gente vai chamar de referência mista, porque uma parte não tem cifrão, que é a coluna B. E outra parte tem cifrão, que é a linha 2. É B cifrão 2. B é relativo e cifrão 2, por ter cifrão, é a linha absoluta. Nesse caso é uma referência mista, onde uma parte é relativa e a outra parte é absoluta. Outro caso de referência de célula mista é esse. Se eu botar cifrão B2, isso também é uma referência mista. Mas por que mista? Porque tem um cifrão imediatamente antes da coluna B. Então ela é absoluta. Mas não tem um cifrão imediatamente antes da linha 2. Então essa linha 2 é relativa. Igual cifrão B2 é uma referência mista. Porque uma parte é absoluta, cifrão B, e outra parte é relativa, a linha 2, que não tem um cifrão imediatamente antes dela. O que eu preciso saber dessa ideia das referências relativas, absolutas e mistas? Bem, as referências relativas, elas se alteram na cópia. Quando tu for copiar e colar, a fórmula que tem a referência relativa, ela vai se modificar, de acordo com o mesmo deslocamento de coluna e linha. A fórmula que tem referência absoluta, essa que tem cifrão, ela não se altera. Tu copia e cola a fórmula com referência absoluta e ela permanece a mesma. E a fórmula com referência mista tem uma parte que não altera, que é a parte que tem cifrão, a parte absoluta. E a parte que é relativa, aquela que não tem cifrão, ela pode alterar se houver deslocamento de coluna ou linha. Mas vamos perceber isso um pouco mais prático. Vamos imaginar que eu te mostre essa fórmula. Igual B2, digitada aqui na célula D3 dessa planilha. Observa aí na tela, então, tenho igual B2, digitado na célula da coluna D e da linha 3. Isso é uma fórmula com referência relativa. Se agora simplesmente eu resolvo copiar e colar essa fórmula para a célula de baixo, quer dizer, eu aplico o comando copiar e aplico aqui embaixo o comando colar, essa fórmula tendo referência relativa, ela tem que alterar. Como eu vou passar de uma linha para uma linha abaixo, onde tiver coluna relativa vai ficar igual, porque eu estou na mesma coluna D. Agora, se eu descer uma linha, quer dizer, copiar da linha 3 para a linha 4, eu estou descendo uma linha. Então, onde tiver linha relativa, tem que deslocar uma vez. Vamos acompanhar na prática, então, como é que ficou. Quando eu copiei e colei, o que era igual B2, colei para baixo, virou igual B3. Por quê? Porque eu tive um deslocamento de linha. Eu estava justamente aqui na indicação desta linha, desci copiando e colando para esta linha de baixo, o que era B2 virou B3, porque a linha 2 desceu uma linha, virou a linha 3. A coluna B continua igual à coluna B, porque não teve deslocamento de coluna, eu mantive a mesma coluna. Isso porque é referência relativa, e ela se modifica, ela se altera quando tu copia e cola, mas de acordo com o mesmo deslocamento de coluna ou linha. Se eu fizer agora o seguinte pensamento, se igual B2, quando eu copiei e colei para baixo, virou igual B3, quando eu copiar e colar para baixo de novo, vai ter que virar igual B4. Perfeito? Porque ó, era B2, copiei e colei para baixo, virou B3, copiei e colei para baixo, virou B4. Porque assim funcionam as referências relativas. Tu vai copiando e colando e ela vai se modificando de acordo com o deslocamento de coluna e linha. Nesse caso, eu fui deslocando linha. Então, linha 2 virou linha 3 virou linha 4. Agora, se eu for deslocar coluna, por exemplo, eu vou copiar aqui, ó, era igual B4, e agora eu vou copiar e colar para o lado. Se eu copiar e colar para o lado agora, pensa comigo, eu tive agora um deslocamento de coluna. B4, deslocando uma coluna para o lado, coluna B tem que virar coluna C. E como eu vou manter a mesma linha, nesse caso a linha 4 tem que permanecer linha 4. Então, observando agora,
quando eu copiar e colar igual B4, copiar e colar aqui para o lado, ele teve um deslocamento de coluna. Então a coluna B virou coluna C. E a linha 4, como eu estou deslocando, não estou deslocando linha, continuou 4. Então quando eu copio e colo agora, deslocando não a coluna, não a linha permaneceu a mesma linha, mas a coluna, eu tenho um deslocamento de coluna, e aí a coluna B virou coluna C. Se eu for copiar e colar ainda mais para o lado, ó, C4, deslocando mais uma coluna, a coluna C tem que virar coluna D. E como eu estou na mesma linha, linha 4 permanece linha 4, aqui tem que aparecer então D4. Essa é a ideia. Fórmulas com referências relativas se alteram na cópia. Se eu tiver referência absoluta, aquelas que têm cifrão, observa aí na tela, ó, agora é igual cifrão B, cifrão 2. A fórmula está toda montada com referências absolutas. E quando a fórmula tem referência absoluta, ela não se altera. Ela fica igual, fica a mesma fórmula. Então vamos copiar e colar aqui para baixo. Ó. O copiar e colar para baixo, percebe que continua igual cifrão B, cifrão 2. Se eu copiar e colar mais para baixo ainda, continua igual cifrão B, cifrão 2. Porque fórmulas com referências absolutas, aquelas que têm cifrão tanto para a coluna, cifrão B, como para a linha, cifrão 2, permanece igual. E não importa para onde tu vai copiar. Se eu copiar e colar agora desta célula para esta célula, deslocando uma coluna, vai continuar sendo igual cifrão B, cifrão 2. Isso porque fórmulas com referências absolutas não se alteram. Fórmulas com referências relativas se alteram, mas com referências absolutas eu vou copiando e colando e ela não se modifica. Porque essa é a ideia das referências absolutas. Já as referências mistas, e agora eu tenho um exemplo de referência mista, por exemplo, igual B cifrão 2. Isso é uma fórmula com referência mista. Se essa fórmula tem referência mista, uma parte é relativa e outra é absoluta, vamos ver como é que vai ficar. Se eu for copiar e colar agora, essa fórmula, igual B cifrão 2. Só que eu vou copiar e colar deslocando uma coluna. Eu vou desta coluna para a próxima coluna. Então eu vou ter um deslocamento de coluna. Como a coluna B dessa referência mista está relativa, ela se modifica. B, deslocando uma coluna, vai virar coluna C. Agora, o cifrão 2, esse é parte absoluta, não se altera de jeito nenhum. Então quando eu copiar e colar agora para cá, vai ter que virar igual C, cifrão 2. Por quê? A parte relativa, a coluna B, teve deslocamento de coluna e virou coluna C. A parte absoluta, cifrão 2, permaneceu igual. Se eu for copiar e colar para baixo, agora eu vou colar desta célula para a célula de baixo. Na mesma coluna. Não tem deslocamento de coluna. Então a coluna C, embora relativa, deslocando uma linha agora e não uma coluna, continua a coluna C. E como a linha está absoluta, cifrão 2, quando eu vim para baixo, eu estou trocando a linha, mas a linha é absoluta, ela não se altera, então vai ter que continuar cifrão 2 também. Percebe que nesse caso a referência mista, coluna C, continuou coluna C, porque é a mesma coluna. Agora o cifrão 2 continua cifrão 2 porque é a parte absoluta, tem cifrão. E tudo que tem cifrão não se altera quando tu vai copiando e colando essas fórmulas, certo? Bem, tudo isso sobre as referências absolutas, relativas e mistas, à medida que tu vai copiando e colando essas fórmulas, né? Depois eu tenho outros exemplos, é claro, mas agora eu gostaria de voltar à questão, porque a questão mostrava exatamente, ó, esta planilha, observa aí, com estes valores, e pedia então sobre o que estava em F2, e depois tu pressionava Ctrl C em F2, e o Ctrl V, tu ia clicar lá na célula G3, e dizia que passará a conter o número 50. Então percebe, ele está dizendo que tem uma fórmula igual B cifrão 2, a fórmula que ele coloca lá em cima, igual cifrão B2 mais D cifrão 3, na célula F2. Então na célula F2 ele vai digitar essa fórmula que vai gerar o valor 31. E aí ele vai copiar e colar essa fórmula que tem o valor 31 lá para a célula G3, como diz o enunciado da questão. E em G3 ele está dizendo que após copiar e colar vai aparecer o valor 50. Então ele está dizendo que o 31, quando copiar e colar, vai virar 50. Como é que a gente faz isso na prática aí da questão? Então vamos lá, acompanha comigo. O primeiro destaque, a questão dizia, se o usuário clicar a célula F2 e digitar igual cifrão B2 mais D cifrão 3. Então eu vou colocar em F2, tem essa fórmula aí, isso que o enunciado disse.
em F2, ele colocou essa fórmula. O que eu vou fazer? Agora eu tenho que verificar para onde ele vai copiar e colar. Então, primeiro ele está dizendo que vai pressionar Enter e o conteúdo dessa célula F2 será 31. A soma dos conteúdos das células B2 e D3. Vamos ver se vai dar 31 mesmo. Ó. Vamos ver se vai dar 31. Quanto vale B2? B2, coluna B, linha 1, observa. Aí atentamente ampliado para ti. B2 vale 1. Vale 1. Então vou destacar esse valor 1. E quanto vale D3? D3, como tu pode observar, coluna D, linha 3, vale 30. Se eu for fazer então a soma desses valores, que é justamente B2 que vale 1, mais D3 que vale 30, o resultado desta fórmula em F2 vai dar 31. 31. Então tá certo a primeira indicação. Disse que ia digitar na célula F2 B2 mais D3, B2 vale 1, D3 vale 30, 1 mais 30, o resultado que deu é 31. Até agora tá certinho a questão em relação à situação que a gente acabou de indicar. Mas depois o que ele continua? Depois ele pede no enunciado da questão para aplicar o comando Ctrl+C e depois aplicar o comando Ctrl+V na célula G3. Quer dizer, agora ele quer clicar lá na célula G3 e aplicar o Ctrl+V. Então ele quer copiar F2 e colar na célula G3 como o enunciado mostra. Como é que a gente vai fazer? Então vamos ver que fórmula vai aparecer na célula G3. Para a gente descobrir qual vai ser o resultado na célula G3. O que a gente faz? Eu coloco ali que ele vai copiar e colar para a célula G3, da célula F2 para a célula G3. Tenho que verificar qual é o deslocamento que tem de coluna. Então, qual é o deslocamento da coluna F para a coluna G? Da coluna F para a coluna G, a gente identifica um deslocamento de coluna. E da linha 2 para a linha 3, a gente também identifica um deslocamento de linha. Quer dizer, de F para G tem um deslocamento de coluna, de 2 para 3 tem um deslocamento de linha. Vamos para a fórmula. A primeira indicação era cifrão B. Cifrão B é a parte absoluta. Tudo que tem cifrão é parte absoluta. Isso não se altera, não importa para onde tu vai copiar. Então, cifrão B, já que é absoluto, continua sendo cifrão B. Parte absoluta, isto é, o que tem cifrão, não se altera, permanece igual, porque é parte absoluta. Depois temos a linha 2. Essa linha 2 não tem cifrão. Essa linha 2 é relativa. E se não tem cifrão, é relativa, tem que verificar o deslocamento. Eu tive um deslocamento de linha. Então, linha 2 com um deslocamento de linha vai ter que virar o quê? Vai ter que virar a linha 3. Linha 2 com um deslocamento de linha vira a linha 3. Então, vai ficar cifrão B3. Depois, mais D. D não tem cifrão, é relativo. Quando não tem cifrão, tem que deslocar. Então, vamos ver lá. Ó. Coluna D com um deslocamento de coluna vira coluna E. Coluna D era relativa, com um deslocamento de coluna, vira coluna E. Então, D virou E. Agora, cifrão 3 é parte absoluta. Se é parte absoluta, cifrão 3, sendo referência absoluta, continuou sendo cifrão 3, e aí permaneceu cifrão 3. Porque o que tem referência absoluta, tem cifrão, não se altera, permanece igual. Então, quando ele copiar e colar essa fórmula lá da célula F2, para a célula e colar, dá o Ctrl+V lá na célula G3, vai aparecer cifrão B3 mais E3. Vamos tentar fazer esse cálculo. Vamos ver o que tem lá dentro da célula B3 e E3. Porque o primeiro cálculo em F2 tinha sido 1 mais D3, que era 30, e o resultado desse cálculo tinha sido 31. Isso foi o que estava na célula F2. Aí ele copiou e colou na célula G3, e como a gente viu, essa célula tem um outro cálculo agora. Então, quando ele copiou e colou, ficou B3. B3 vale quanto? B3, coluna B, linha 3, vale 10. Vale 10. Destaquei ali. Mais E3. E3 vale quanto? Coluna E, linha 3, vale 40. Então, 10 mais 40, o resultado que tem que aparecer na célula G3 é 50. Olha só essa ideia. Ele digitou a fórmula na célula F2. Deu 31 o resultado. Aí ele aplicou Ctrl+C e depois Ctrl+V na célula G3. Aí mudou a fórmula, ficou B3 que vale 10, mais E3 que vale 40 e o resultado deu 50. Então, na célula F2 é 31, na célula G3 é 50. E é o que ele diz, ó, na célula G3 passará
a conter o número 50, soma dos conteúdos das células B3 e E3. O que a gente conclui então para essa questão? Que está certo, está certíssimo essa questão, porque de acordo com o enunciado, na célula F2 vai ser 31 e na célula G3, quando ele copiar e colar, de fato vai ser o número 50 como resultado dessa soma. Certíssimo essa questão do CESP, então, para as referências relativas e absolutas dentro do Excel. Certa resposta. Muito boa essa questão, porque é uma questão que cai em muitas provas de concurso. É bom que tu revise e consiga assistir várias vezes essa questão, porque ela explica muito bem as referências relativas e absolutas. Essa história de ter cifrão, referência absoluta, não se altera, e não ter cifrão, referência relativa, aí se altera quando tu vai aplicando o comando copiar e colar. Certo, pessoal? Até a próxima questão, então. Bons estudos aí para ti. Bom...